a gente está trabalhando para, obviamente, documentando. Surgiu uma questão aqui, na época do coronavírus, o que a gente está fazendo, tá, Helder? Eu estou Ah, manda brasa. respondendo, aí depois Manda, você manda retoma a brasa. nossa conversa. Fica à vontade. Então, obviamente, nós estamos acompanhando as atividades Fabris, acompanhando a empresa. A área de qualidade em específico, a área de qualidade, quando digo qualidade em relação à melhoria contínua, é a área da padronização. Então, a melhoria contínua ela trabalhando todo no método e a qualidade ela trabalha no sistema de gestão, nas ISOs e na documentação propriamente dita. Então, a gente está com uma demanda muito alta em qualidade hoje. Por quê? Porque as áreas como estão em home office, está tendo muita demanda para atualização de procedimentos, muita demanda para atualização da documentação da empresa, e essas pessoas estão atualizando os documentos e enviando para a gente fazer todo o input no sistema e a divulgação. Então, essa demanda aumentou incrivelmente nessa época, porque está todo mundo querendo atualizar os procedimentos, eventualmente um ou outro que estava desatualizado, o pessoal está atualizando agora. Então, essa área está com muita demanda. A melhoria contínua, por sua vez, está acompanhando os indicadores, e a gente está procurando tornar o mais automático possível tudo. Então, nós estamos fazendo uma lição de casa muito legal, que é colocando os nossos treinamentos no formato EAD, no formato videoaula. Nós estamos revisando toda a documentação da qualidade, toda a documentação da melhoria contínua. Estamos acompanhando os projetos, obviamente, isso faz parte do dia a dia, acompanhando a rotina, sistematizando o máximo que a gente consegue, colocando a maioria dos indicadores que a gente tem no gerenciamento da rotina, no próprio TPM, colocando os indicadores dentro de uma base de sistema para que possa ser acessado de qualquer lugar. Então, hoje, aqui da minha casa, eu consigo acessar os indicadores da organização como um todo, sei quem está trabalhando, como que está trabalhando, então eu tenho todo o acesso a informações. Então, basicamente isso. Tá? A gente tem uma paixão que é pela otimização. Então, vocês vão ver até surgindo ou não, mas o TPM, por exemplo, que é o nosso sistema de gestão de fábrica, ele funciona muito bem, é um processo de aculturamento da organização, nós começamos lá em 2011 com ele, só que ele foi muito frustrante, os primeiros anos foram muito frustrantes, porque a gente implementou by the book, com consultorias e tudo, mas não tinha, cada fábrica fazia de um jeito, cada fábrica tinha uma forma de contextualizar esse TPM. A partir daí, o que nós fizemos? Em 2015, nós descemos para o chão de fábrica, fomos nós, gestores responsáveis pelo TPM, no chão de fábrica, falar com a média gerência, falar com o pessoal de coordenação, entender quais eram os problemas e otimizar o nosso TPM para o dia a dia. Então, o nosso TPM hoje não tem 7 passos, tem 3 passos. Mas tem um monte de documentação que não são mais necessárias, porque a gente está otimizando tudo, a gente não está fazendo by the book, mas a gente tem feito de uma forma de acordo com a nossa cultura e que tem dado aderência. Porque eu estou falando do sistema de gestão, por quê? Porque a partir do sistema de gestão de chão de fábrica, nós criamos um book e esse book essa cartilha está constantemente em atualização. Então nós aproveitamos, ontem veio a nova atualização dessa cartilha. Então, aproveitando esse momento para rever e ver o que a gente pode simplificar mais no nosso sistema. Porque o sistema ele tem que ser muito simples, ele tem que funcionar bem. E a partir disso, dessa cartilha agora, a gente já está lançando, já começou isso há algum tempo, né? A implantar inclusive em fornecedores, em startups, em microcervejarias. Então nós estamos ampliando cada vez mais esse portfólio de ferramentas de gestão e de próprios sistemas de informação para que a gente possa multiplicar não só em todas as nossas unidades de uma forma mais simples, mas também de uma forma que a gente possa compartilhar com fornecedores, com startups, por exemplo. Tá bom? Não sei se fui claro, mas resumindo, acho que o grande desafio de qualquer gestão é manter sempre a equipe alinhada com os objetivos, com as estratégias organizacionais. Então, nesse momento, a gente está focando as estratégias, focando no que é importante, né, o importante primeiro, magiando o Covey,
os 7 hábitos das pessoas eficazes. Então, indo no que é importante primeiro, fizemos uma estratégia, um planejamento. Na primeira semana fizemos uma estratégia, um planejamento, definimos as ações e agora a gente está cumprindo. Junto com o dia a dia, a gente está criando um portfólio de materiais, tanto para ajudar nos treinamentos quanto nas implantações. Obviamente, só fazer um parênteses, quando a gente fala em treinamento, a gente não está fazendo todo o treinamento EAD, a gente está fazendo só os módulos que são possíveis, porque grande parte dos treinamentos de melhoria contínua são práticas. Então, a gente vai ter alguns módulos teóricos, mais conceituais, mas vamos continuar tendo a prática no dia a dia. Acho que vocês querem saber agora da indústria 4.0, o que tem a ver a transformação digital com a melhoria contínua, é isso? Ó, pessoal, o Lean e o Six Sigma, eles nasceram em caminhos paralelos. Tá? O Lean focando fortemente a redução de desperdício, trabalhando na redução e eliminação do que não agrega valor ao cliente. Tá? E o Six Sigma na redução da variabilidade dos processos. Então, tentando reduzir ao máximo a variabilidade dos processos como um todo. Em determinado momento, na década de 90, 2000, mais 2000, final de 90, 2000, eles se uniram. Então, eu via que é perfeitamente muito para a gente ver o que realmente agrega valor, o que realmente tem variabilidade no nosso processo. Tá? Agora, a partir de 2015, com o surgimento do termo Indústria 4.0, um termo alemão, né, que é a Alemanha que criou, mas outros chamam de transformação digital, pura e simplesmente, surge um monte de dados. Hoje a gente tem uma fartura de dados, um excesso de dados até, né? Não excesso não, mas uma quantidade absurda de dados. Hoje, com sistemas na produção, você tem sistemas que acompanham a produção a cada segundo. A gente consegue aqui pelo celular ver qual linha está funcionando, qual não está funcionando, qual foi a produtividade, qual que não foi, quanto está sendo a produtividade no momento. Então, hoje nós temos um excesso de informações. Por isso que é necessário, até para uma boa análise de dados, uma boa análise do nosso problema, a gente trabalhar com ferramentas atuais. Então, para que a gente, tendo os dados disponíveis e para trabalhar com estatística é ciência, que a partir de dados gera informações para que criar um conhecimento. Então, se a gente tem dados e não criou um conhecimento, a gente não tem o principal propósito deles. Então, o que a gente tem hoje são algumas ferramentas muito interessantes, passa pela programação, os BIs, as ferramentas de BI que nos permitem consolidar dados, porque eu, por exemplo, eu quero saber se a linha está funcionando ou não está funcionando. Então, de todas aquelas informações que a linha de produção lá de Pernambuco, por exemplo, está dando para mim agora, talvez a informação que mais me interessa é se a linha está parada ou funcionando. Então, isso eu consigo, através de sistemas BI, por exemplo, consolidar esses dados e trazer a informação que eu preciso, a informação gerencial, a informação executiva ou uma informação mais detalhada. Então, é necessário que os profissionais da melhoria contínua, que eles se ambientem, e, em particular, os estudantes de engenharia de produção que querem vir a trabalhar com a melhoria contínua, que se ambientem que é esse cenário de transformação digital, que conheçam, que trabalhem um pouco com programação, que conheçam o Python, que conheçam ferramentas, o R também é uma boa ferramenta para análise de dados, que conheça essas ferramentas para que possa fazer uma análise de dados coerente, uma análise de dados que gere um conhecimento para o processo em questão. Então, por isso que essa integração é muito importante. Outra integração importante também, as pessoas, o movimento Agile, que surgiu lá nos anos 2000 também, ele tem, com Design Thinking, entre outras, ele prega a gente errar rápido, ou seja, vamos fazer soluções, tem um mínimo produto viável para que a gente possa efetivamente oferecê-lo ao mercado, faça as melhorias aos poucos, não precisa fazer uma melhoria grande o tempo inteiro. Então façam pequenas melhorias e mantenha o hábito, é mais ou menos como o Kaizen. Tá? Então essas práticas também a gente está incorporando aos métodos tradicionais,
para dar mais corpo e dar mais energia e rapidez no próprio projeto. Não que o projeto ele vai se concluir antes, mas a gente vai ter mais etapas, vai ter mais, na linguagem do Scrum, né, a gente vai ter mais entregas no transcorrer do projeto. Então isso, por exemplo, lá na universidade que eu ministro aulas, eu sou o responsável pela carteira de Seis Sigma, pela disciplina de Seis Sigma. E nela a gente está introduzindo parcerias com empresas para que a gente aprenda. Então tem vindo pessoas palestrar sobre Data Analytics, pessoas a palestrar sobre BI, ferramentas de BI. A gente tem feito, inclusive, alguns projetos em que os candidatos, esses alunos, alguns alunos, não todos que fazem disciplina, eles fazem um projeto em uma empresa, quer seja as que eles estagiam, ou outras que a gente consegue também projetos, e eles acabam usando essas ferramentas e no final eles saem com Green Belt. Só esses alunos aí que estão, é uma turma especial, é um pessoal que se candidata a isso. Então, a parceria com empresas, ou até com outras universidades, esse ano a gente estava, em julho a gente ia numa universidade, provavelmente nos Estados Unidos, para ter uma interação maior com o Data Analytics, por exemplo, para que a gente possa usar efetivamente outras ferramentas, e isso não vai ser possível agora por causa do coronavírus, né? A gente também receberia eles, mas de toda forma, essa interação, essa globalização, essa interação com parceiros de empresas, com outras universidades, é fundamental para que a gente saiba o que está acontecendo de fato e coloque novos conteúdos junto com os métodos tradicionais. Porque os métodos tradicionais eles funcionam, são excelentes, mas eles podem ser aprimorados com o uso correto de ferramentas atuais face à quantidade de dados que nós temos. Então, só para dizer, então, Data Analytics, Scrum, Agile, o Design Sprint a gente dá, todos esses na carreira de Seis Sigma, por exemplo. Outra questão, né, dizia a respeito ao que eu queria, até falei com o Helder para a gente comentar, é sobre... Eu não estou te ouvindo, Helder. Só estou ouvindo. Mas eu vou continuar aqui, então. É sobre os lives, né? A gente está tendo, assim como o Big Data, gente, a gente está tendo um monte de lives aí na internet de pessoas excelentes. Eu estou vendo lá, se quiser, acho que tem quase live o dia inteiro aqui para gente para ver. Live, treinamento, curso, tá cheio de coisas. É um Big Data de boas informações, de bons profissionais compartilhando cases, compartilhando as suas percepções. Agora, eu estou vendo que as pessoas, às vezes, estão assistindo, estão participando desses lives, participando desses treinamentos, mas, na verdade, elas estão postergando o fazer. Então, uma parte essencial, né, trazendo o Rancharan, por exemplo, é a execução. Se a gente não tem um propósito claro, se a gente não sabe exatamente, apesar das pessoas serem fantásticas, não estou falando nada, não estou questionando conteúdos aqui, nem profissionais, porque a quantidade de informação legal que tem na internet hoje, a quantidade de lives fantásticos que tem hoje, são muito legais. Deixa eu puxar o Helder. Mas eu estou falando que a gente está usando mal às vezes. Tá? Tô fazendo uma provocação para vocês. Eu queria deixar uma provocação. Que é o seguinte, a gente está participando de uma série de... tem acesso hoje a uma série de informações, mas a gente acaba sem um propósito claro, sem uma execução clara, no transcorrer dos dias, ele acaba virando conversa de almoço e não trazendo benefícios para você próprio. Então eu estou vendo muita gente, e por isso que eu queria dar esse toque, e isso faz parte da melhoria contínua, né? Questionar vocês, fazer pensar um pouquinho, qual que é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? O que eu estou fazendo para chegar aonde eu quero? Tá? Eu tenho uma preocupação, meu pessoal tem alguns aí na live,
eles sabem que eu tenho uma preocupação muito grande. Quais são os seus sonhos, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço para eles. Quais são os seus sonhos? No que você quer se desenvolver? Qual a sua melhoria contínua? Estou trazendo melhoria contínua para o conceito pessoal agora. Quais são os seus sonhos? E a função do gestor é fazer com que essas pessoas alcancem os sonhos. Agora, é função de cada um também ir atrás dos seus sonhos. Então, eu vou assistir tal treinamento para me dar condições para que eu execute tal coisa. Então, é importante a gente saber por quê. Porque a participar de uma live atrás da outra, vai ser um conjunto de informações que, aos poucos, eles vão se diluindo e, novamente, vai virar conversa de almoço, se a gente não usá-los para agregar algum valor interno e para fazer com que isso vire uma execução, vire uma ação. A gente está vendo muito a pessoa postergando, né, as ações por falta, falta mais esse treinamento, falta mais esse aqui, falta mais aquele ali. E a gente acaba não fazendo, fica sempre esperando as coisas acontecerem. Então não se esqueçam, né, a gente tem que ter um propósito, tem um movimento bastante interessante do Ikigai, né? Por que você acorda todo dia, qual que é o seu propósito de vida. Então, a partir desse propósito, dos seus sonhos, estabeleça um cronograma, estabeleça um programa para que você possa se desenvolver. E aí, vejam as lives que estão realmente alinhadas com esse programa seu, de vida. Porque senão, o que acontece? A gente perde o conhecimento. Quantos treinamentos a gente não fez na vida, quantos lives a gente não participou, quantos até no curso, né, da graduação ou da pós, quantas gente boa a gente ouve e acaba não multiplicando, acaba servindo só para postergar mais um pouquinho a nossa execução. Então, mesmo que erremos, é importante a gente ter um propósito claro e trabalhar com esse propósito para a busca dos sonhos. Tá bom? Então, só estou dando um toque porque hoje a quantidade de informação boa, é muito grande. Então, se a gente não souber usar, não souber administrar, a gente acaba participando de um live atrás do outro, um treinamento depois do outro, um monte hoje no EAD está muito fácil, até é diploma, é treinamento, a gente compartilha tudo isso, mas o que isso está agregando para a minha vida? O que isso está agregando de fato para o meu currículo? Não estou falando do currículo papel, estou falando para o currículo do que eu estou fazendo. Tá? Só para dar um exemplo, eu estou lendo muito, obviamente. Para falar a verdade, live eu só vi uma, desde que eu estou aqui essa é a segunda que eu estou participando. Essa eu estou participando, a outra eu vi, de um americano. Foi bem legal, mas porque eu tinha um propósito. Eu estou lendo muito, e até livros que estão fora do meu ambiente de trabalho, né? Eu gosto muito de literatura, então Hemingway, Hesse, estou fazendo várias leituras aqui que estão me refrigerando bem, refrescando a mente, mas Cecília Meirelles, que eu adoro, mas o importante, quer dizer, eu estou construindo um plano, estou me habilitando, estou também fazendo trabalhos, por exemplo, eu mandei para você, Helder, esses dias, né, da máscara que nós fizemos, né? Trabalhei na máscara, estou trabalhando também na documentação de um respirador, uma ventilação mecânica. E por quê? Porque isso tem a ver com o meu propósito. O meu propósito é desenvolver pessoas. Então, desenvolvendo pessoas como? Propiciando conforto, propiciando que as pessoas vivam seus sonhos. E para começar a viver seus sonhos, elas têm que estar curadas se estiverem doentes. Então, por isso que a gente precisa, que eu estou trabalhando ativamente no que eu posso nesse sentido. Mas é importante, de novo, né, relembrando tudo, né? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Então, faça os lives, participe dos lives, participe dos treinamentos em prol dos seus sonhos. Senão a gente vai ficar procrastinando só a ação, que o importante de todas essas lives é converter em ação. Se eu conseguir fazer com que vocês ajam amanhã um pouquinho diferente, isso aí, o meu objetivo já foi cumprido aqui nessa conversa nossa. Tá? Bom, pessoal, estamos encerrando, se ninguém tem mais nenhuma questão. Alguém pediu para ele sobre qual a melhor forma de balancear a melhoria contínua com baixos investimentos. Tá?
não tem melhoria contínua. Investimento, normalmente nós somos uma área de back, uma área de apoio. Normalmente não tem investimento. Quando tem a área, o orçamento é curtinho, curtinho, curtinho. Então, o que a gente precisa é arregaçar as mangas, usar o método, capacitar as pessoas, porque os maiores divulgadores da melhoria contínua é a própria multiplicação, massificação dos conceitos. Então, a primeira coisa, sem dinheiro nenhum, o que a gente pode? A gente pode multiplicar os conceitos, a gente pode estar iniciando o movimento, massificando para iniciar um movimento de cultura pela melhoria contínua. Tá? E a partir daí, a gente pode, aí sim, os investimentos vão aparecer, porque a linguagem da empresa qual que é? É payback, é retorno, ROI. Qual o retorno que esse investimento dá para a empresa? Qual que é o retorno que eu estou... Porque a área de qualidade por si só, a área de melhoria contínua por si só, é custo. Então, para a gente amortizar esse custo, para a gente amortizar os investimentos ou se justificar, a gente precisa trazer valor para a empresa, trazer o retorno que esse investimento vai dar. Tá? Helder, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. E você está me ouvindo agora? Isso, estou ouvindo sim. Alguém até colocou, você está fazendo mais com menos. Eu acho que multiplicar conhecimento é gratuito quase, e a equipe pode fazer. E a partir daí, obviamente, vem os investimentos também. Fala aí, Helder. Alex, antes que eu perca o áudio de novo, a gente tem mais 15, 20 minutos, porque como encerrou a live, aquela que eu comecei, não vai acabar às 9. Deve, no mínimo, aí umas 9h15, entendeu? Então, tá bom. Tem espaço um pouco mais aí. E como eu vou perder o áudio que eu sei daqui a pouco, você chegou a falar sobre a importância das pessoas dentro da metodologia Lean Six Sigma, dentro do TPM, a importância das pessoas como papel fundamental dentro das metodologias na transformação digital. Chegou a comentar? Como eu perdi um pouco a coisa. Eu acho que fica muito claro que falar em Lean, falar em Six Sigma, falar em melhoria contínua como um todo, é falar de pessoas. Né? Então a gente tem aqui aculturar as pessoas, trazer, massificar, estava falando disso agora mesmo. Né? Porque a transformação ela vem pelas pessoas. Tá? Mesmo as ferramentas, todas as ferramentas de transformação digital que eu falei, com as outras da indústria 4.0, impressão 3D, simulação, tudo, controles, né? Integração de sistemas e tudo mais, né? São 9 tópicos. Ele só faz sentido para uma empresa se ele tiver retorno, se ele for dar algum retorno para a organização. Trocar por trocar é muito sonho. Né? O que as empresas elas vivem é do dia a dia, é de investimentos que gerem retorno efetivamente. E quem faz esses retornos, acima de tudo, são as pessoas. Então, é importantíssimo investir em melhoria contínua, investir nas pessoas, investir em aculturamento da empresa. Tanto é que, por exemplo, eu falei do TPM, do Sistema de Gestão de Fábrica. Hoje a gente tem conseguido manter as produções bem com o TPM, mesmo sem ter todo o efetivo, muitas vezes, né? Ficamos algum tempo sem todo o efetivo. Mesmo sem todo o efetivo, a gente consegue manter. Por quê? Porque as pessoas assumiram. Né? Quando eu falo em TPM, muitas vezes, TPM, manutenção produtiva total, tem outros nomes, gestão produtiva total, alguns chamam, tem o WCM. Mas, independente do sistema de gestão, percebam que o que a gente quer muitos falam da minha máquina cuido eu, sim, isso é importante, quer dizer, cuidar da máquina, fazer a manutenção quando pode, mas o mais importante de tudo é formar, como diz o Fred Ballet, né, formar pessoas que sejam proativas à medida que aparece o problema. Então é essa cultura de incomodar-se com o problema. O operador, ele no chão de fábrica, ele tem que se incomodar com o problema. Se ele estiver se incomodando com o problema, se ele estiver reportando, fazendo uma análise de falha, a partir do problema, gerar uma análise de falha, gerar um projeto, aí ele já está cumprindo a função dele de cuidar bem da máquina dele. Então, esse é o propósito maior do sistema de gestão. A partir do momento que a gente acultura as pessoas para trabalhar dessa forma, a gente não tem que temer, não vai perder.
Não vai acontecer de que se eu sair, se qualquer um sair da organização, ele vai continuar tendo TPM, vai continuar tendo sistema de gestão. Por quê? Porque ele assumiu como valor seu. Então, investir em melhoria contínua, principalmente no dia a dia, é investir nas pessoas. Tem pessoas habilitadas para fazer esses projetos. Então é esse o grande, acho que o que se tem a dizer sobre pessoas. Sem pessoas não tem melhoria contínua. Alguém fala aqui, a dor do dono, quando você fala assim, a dor do dono, da minha máquina cuido eu, mas sobretudo é desenvolver as pessoas para que elas tenham condições de assumir essa posição e tá, assim como o Taishi Ono falava muito, né, dar responsabilidades para as pessoas, dar os comprometimentos, deixar que as pessoas se comprometam com os processos. Que mais? Fala, agora, aproveita que agora a gente te ouve 2 minutos. Tem 2 perguntas. Uma, perguntaram aqui qual a importância do procedimento operacional dentro da melhoria contínua. O procedimento operacional é importante, faz parte da padronização, certo? Ele está dizendo a respeito já à padronização. A partir do momento que eu conheço o processo, eu documento, eu procedimento, e aí é importante seguir, porque só isso a gente garante a repetibilidade dos processos. Eu tenho até um exemplo meu, há muito tempo atrás, quem foi meu aluno provavelmente já ouviu essa história, né? Trabalhava numa empresa de alternadores e eu era um dos responsáveis por trazer o equipamento da França para o Brasil, né? Então eu fui lá na França, trouxe para cá e um certo dia a fábrica já estava funcionando no Brasil e a gente teve que montar um protótipo para o Blue Macau, que era o Celta, o que seria o Celta mais tarde. E a gente ia montar esse alternador na linha. Eu pedi para o supervisor de produção para ele segurar uma pessoa para fazer. E ele esqueceu, obviamente. Aí chegamos no final do expediente, Marcos, precisamos montar esse cara. Ele falou assim, ixi, esqueci a pessoa. Mas a gente monta, porque ele era o da qualidade, então a gente foi lá. Eu tinha escrito todos os procedimentos. Então, quando a gente começou a montar, a gente falou, vamos ver esse procedimento. Não precisa não, a gente já conhece, não precisa, procedimento padrão, para que isso? Eu que montei, eu que escrevi os procedimentos. E a gente montou o alternador inteiro, só esqueceu de uma peça, um rolamento. E a falta dessa peça gerou um curto-circuito do equipamento de teste e pegou fogo no equipamento. Então a gente ficou a madrugada inteira, das 7 horas da noite até às 6 horas da manhã do outro dia, a gente ficou consertando o equipamento de teste que queimou. Por quê? Porque a gente não seguiu o procedimento padrão. Então, é importante ter o procedimento bem documentado, é importante ter as pessoas treinadas fazendo o processo e, acima de tudo, respeitar, porque são os ajustes lá de última hora, o deixa que eu faço, que eu sei, quando acontecem os problemas, eles acontecem nesses pontos. Não sei se respondi, ele nem está mais ali. Alguém falou que cortou alguma coisa aqui. Da lógica da melhoria contínua, documentou sobre o plano de ação, treinamento, revisando o treinamento. A lógica do... Eu acho que você estava... Não sei quem me falou, estava falando da lógica do pensamento científico. Então, você define o problema, você analisa o problema, chega na causa raiz qualitativa e quantitativamente, depois você melhora. Se você chegar na causa raiz, automaticamente a solução normalmente cai por tabela, só depois que padroniza e treina. Porque não adianta, se eu treinar em qualquer coisa, eu vou continuar treinando no erro. Se eu padronizar qualquer coisa, eu continuo padronizando o erro. Aproveita seus 2 minutos de novo, Helder. Eu vou tentar, eu não vou desistir não, viu? Não, o que é isso? Não desistimos nunca. Muita gente pergunta e questiona sobre a questão de melhoria contínua
versus condição de base, né? Ou seja, restaurar o equipamento ou a linha pela condição de base de projeto antes de implementar a melhoria contínua. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque muita gente acha que restaurar equipamento ou a linha de produção ou processo é melhoria contínua, e na verdade não é, né, Alessio? Então, falasse um pouquinho sobre isso, restauração de condição de base para depois implementar a melhoria contínua, né? Nem restauração, é manutenção das condições de base, né? Porque a gente é mal acostumado, a gente costuma achar que o equipamento, chega o equipamento, a gente simplesmente deixa ele se deteriorar por qualquer motivo, ou muda as condições de base dele, e aí acha que fazer melhoria contínua é retornar, chegar aos planos de ação, também estão cheios de coisas como voltar o equipamento para a condição básica de uso. Voltar equipamento em condição básica de uso é obrigação, né? Depois a gente começa com melhoria contínua, tá? É igual um carro, né? Você tira uma peça original, coloca uma peça qualquer, você está tirando ele de uma condição básica e se ele não funcionar, eu não estou fazendo melhoria nenhuma, eu estou danificando o meu equipamento. Então, é muito importante que a gente colocar equipamento em condições básicas é o lean, né? Eliminar desperdício, porque tudo que não é condição básica ele está causando alguma forma de desperdício. Tá? Depois que entra a melhoria contínua de fato. Não sei se eu respondi, Helder. Ok, Sumiu de exatamente, novo. né? Então, ou seja, restauração da condição de base, né? Não está ouvindo mais, não? Tô ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo agora? Sobre a questão de realizar melhoria contínua sem investimento. Está ouvindo, professor? Sim. Eu já falei sobre isso há pouco, acho que você estava fora. Estou ouvindo. Seria então, com pouco investimento, realizar melhoria contínua sem. É o que eu estava falando para capacitação do pessoal, massificação dos conceitos e, sobretudo, a melhoria contínua é o pensamento científico. Numa organização, quando tem payback. Se não tem payback, se você não tem um motivo pelo qual fazer o investimento, muitas vezes nem consegue esse investimento. Estou repetindo para ele. Alguém mais tem alguma questão? Ele saiu de novo, foi passear. Pessoal, acho que é isso, tá? O recado que eu deixo é o seguinte: entendam seus propósitos de vida, entendam os seus sonhos, trabalhem para atingir esses sonhos num trabalho de melhoria contínua interno. A gente tem que sempre estar se habilitando, sempre estar se desenvolvendo, mas no sentido certo. Não é se desenvolvendo para qualquer lado. Eu estou tentando aqui colocar ele mais uma vez, porque senão a gente vai começar a repetir um monte de coisa. Acho que ele entrou. Vamos ver se ele entra. Tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, agora vocês têm o meu Instagram, tem no LinkedIn, é fácil o meu contato. Eu estou meio que finalizando, Helder, porque a gente está indo e voltando, tá? Ok. E eu me coloco à disposição pelo LinkedIn, pelo próprio Instagram, para responder qualquer questão. Me coloco à disposição para novos lives, tá? É um prazer, é um aprendizado enorme, é uma satisfação enorme estar aqui. Aliás, faz parte do meu propósito, como eu digo. E o recado que eu deixo é este: vamos atrás, sigam seus propósitos, encaminhem os seus treinamentos, suas lives, seu dia a dia para os seus propósitos, sejam práticos, para que vocês atinjam efetivamente os seus propósitos durante a vida. Tá bom? Ok, professor. Vou me despedir logo também, senão vai ficar sem áudio. Primeiro, desculpe, tá, por todo esse transtorno que possa ter causado, mas eu acredito que gerou bastante conhecimento, tanto que o pessoal está pedindo a live 2, a parte 2 aqui. Estou vendo, claro, muitas pessoas pedindo a segunda parte. Tentar trabalhar, aparar esses problemas que apareceram, esses problemas técnicos, fazer uma live no segundo momento, porque eu acho que 1 hora é pouco e a gente consiga
transmitir mais conhecimento, que é um dos propósitos nossos, né? Muito obrigado. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Como eu também falou, existem poucos temas em lives, né, na área de gestão de operações. Eu acredito que um segundo momento seria, pelo seu vasto conhecimento, seria Pessoal, muito obrigado. para Espero todo ter mundo aí. agregado algum Ok, valor. professor? É um prazer. Tchau.